Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 2 ao dia 8 de setembro. A gente já está entrando na reta final do ano, nos 3 últimos meses aí, para a gente poder colocar em prática tudo que a gente planejou lá atrás, tudo que a gente pensou, todos os nossos projetos. Vai ser uma semana muito importante para a gente buscar esse direcionamento para aquilo que a gente realmente deseja fazer ainda esse ano. Se tem uma semana ali perfeita para a gente colocar em ação tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida daqui para frente, essa semana é agora, tá? Então vai ser uma semana muito especial para isso, uma semana de crescimento, de expansão, porque vai ser justamente uma semana de lua crescente em Sagitário, que é esse signo que fala da expansão, que fala dos nossos ideais, que fala daquilo que a gente quer ver lá longe, no horizonte, que está distante, mas que ao mesmo tempo é concreto, a gente pode conseguir. Então, Sagitário é regido por Júpiter, que está inclusive nesse signo, e ele fala muito desse idealismo, mas é um idealismo que vai atrás daquilo que ele quer. Ele não fica só no mundo das ideias, dos pensamentos, como Peixes, que também é regido por Júpiter, mas ele vai atrás, ele expande, ele faz, ele vai, né, em ação, em movimento aquilo. Até uma ação meio impulsiva às vezes, né, por ser um signo de fogo, né, como é Sagitário, mas ele vai. Então, fala desse movimento de ação. E por a gente estar num ciclo virginiano, essa ação ao mesmo tempo, ela tem que ser pautada num planejamento, num foco, numa disciplina. Então eu não posso simplesmente pegar e fazer de qualquer jeito. Eu tenho que realmente planejar, eu tenho que fazer o passo a passo, eu tenho que ir aos poucos e ir realizando de maneira concreta. Então se a gente junta esses dois pontos, né, um ciclo virginiano numa lua crescente em Sagitário, a gente tem tudo para conseguir, para ir atrás e para alcançar aquilo que a gente deseja na nossa vida ainda esse ano, tá? Então, realmente, projetos de curto, médio prazo ali. E quando eu falo em projeto, pode ser qualquer coisa, pode ser tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, tudo aquilo que exige mais de uma ação é um projeto. Então, um projeto é o quê? Um conjunto de ações em relação a algo. Então, se eu quero emagrecer, ou se eu quero me alimentar melhor, se eu quero entregar um projeto na faculdade, são várias ações que precisam para aquilo, né? Então isso tem a ver com um projeto. Então pode ser qualquer coisa que está dentro do seu coração, que você sabe que tem que fazer, aquele chamado que a gente sente para isso, tá bom? Então, depois dessa introdução, eu começo agora segunda-feira com a lua em Libra. Ela vai estar em Libra até as 8h30 da noite. Então vai ser um dia que vai estar muito essa questão do equilíbrio na nossa vida, que é uma questão libriana. Só que esse equilíbrio, ele não vai vir porque está todo mundo equilibrado, todo mundo bem, todo mundo se tratando muito bem, né? Então vai pedir para a gente esse equilíbrio. E esse equilíbrio, às vezes, ele vem proposto. Então várias situações podem tirar a gente do nosso centro, né? Desequilibrar ou tentar desequilibrar, para que a gente perceba qual que é o nosso ponto de equilíbrio ali, ou para que a gente busque o equilíbrio. Tudo que acontece com a gente está tentando nos mostrar algo, está tentando nos apontar um direcionamento, um aprendizado, alguma coisa que a gente precisa fazer nesse sentido. Então, segunda-feira pode ter muito essa questão, pode ter muitos acontecimentos que nos levam a buscar o equilíbrio e a harmonia dentro da gente. Então, pedindo para a gente também ser mais diplomático, ser mais gentil com as pessoas, mas elas, em geral, podem não estar dessa forma. A gente que tem essa consciência, que está alinhado com os ciclos cósmicos, que sabe que signo que a lua tá, como é que tá o céu, como é que estão as energias, a gente tem esse papel de se colocar no lugar do outro, de saber que ele pode não estar consciente, mas a gente tá. E não entrar nessa onda, né? Então, se a pessoa trata você mal, você entende que é o processo dela, que às vezes ela tá espelhando alguma questão interna dela e que aquilo não é com você, não é pessoal. Então, eu vou manter o meu centro e eu vou tentar ser o máximo gentil e amoroso possível, tá bom? Então, tenta manter isso na segunda-feira, que pode ser um pouco nesse sentido. Em relação às emoções, né, que a lua fala sempre da emoção,
Libra é um signo mais racional, mais mental. Então, as nossas emoções, elas não estão muito, né, presentes ali. É muito mais no racional, no pensar, eu vou agir assim, a pessoa vai responder de tal forma. Então, as emoções, elas estão muito projetadas no outro, projetadas nos relacionamentos, tá? Então, cuidado com essa tendência também a depender muito do outro para preencher um vazio emocional, para preencher algo que eu tenho aqui, um buraco, e eu quero que o outro preencha, que o outro faça, que o outro venha até mim. E eu mesma não entrego nada, não faço nada por mim mesma, tá? Não é pelo outro também não. A gente também não tem que preencher buraco de ninguém. Cada um buscando o seu próprio equilíbrio, tá bom? E aí na segunda, já a partir das 8h30, a Lua vai estar em Escorpião e ela fica a terça e a quarta também nesse signo. Escorpião, ele tem dois regentes, o moderno e o tradicional, então é Marte e Plutão. E os dois estão em signos de terra, Marte em Virgem e Plutão lá em Capricórnio. Isso está dizendo, né, está remetendo essa questão emocional profunda de Escorpião para ações mais concretas, para que a gente faça coisas. E por ser uma semana que está indo para uma lua crescente, para a gente olhar para o nosso emocional, para a gente curar, transformar tudo aquilo que impede a gente de fazer esse nosso projeto, porque muitas vezes a gente está preso na procrastinação, a gente está preso no medo de fazer, e tudo isso envolve questões muito emocionais. A gente acha que a gente simplesmente, eu tenho preguiça, ou eu tenho outras coisas para fazer, não é minha prioridade. A gente coloca desculpas ali para tentar justificar uma questão interna, um bloqueio interno que eu tenho em relação a algo, né, que eu não consigo fazer, que eu não consigo agir. Então é uma lua perfeita para olhar para dentro, para olhar para aquilo que incomoda e perceber por que aquilo está me bloqueando, por que eu não consigo fazer esse movimento em direção àquilo que eu preciso. Então, voltando lá ao exemplo desse projeto, eu quero comer melhor, eu quero me alimentar melhor, eu como muito mal. Porque tem pessoas que conseguem simplesmente ter uma alimentação tranquila, saudável, fazem isso sem o menor esforço e outras não. Se a gente tem a mesma constituição física, né, mesmo número de células e órgãos e tudo, então fisicamente a gente é igual. Por que alguns conseguem, né, e outros não? Então entender que existem ali questões muito emocionais, muito internas e muito mais profundas do que a gente imagina. Então vai estar perfeito para a gente trabalhar nesse sentido. E em relação também a esse projeto, que é o ponto forte da semana, a gente focar naquilo que a gente quer mesmo, pensar se é aquilo mesmo que eu quero. Por que eu quero aquilo? É porque eu realmente quero, é um desejo do meu coração, ou porque eu estou tentando satisfazer a necessidade de quem está ao meu redor? Porque a sociedade diz que é importante, que assim eu vou ter sucesso e reconhecimento, porque a minha família espera isso de mim, ou é porque é algo que está dentro do meu coração e eu realmente quero fazer aquilo por mim. Essa questão escorpiana remete muito ao poder também. Então essa questão de eu quero fazer isso porque eu quero demonstrar poder, eu quero demonstrar que eu posso, que eu consigo, que eu tenho uma capacidade para isso, às vezes para provar alguma coisa para alguém. Então perceba também as razões que você tem dentro de você, o que te leva a fazer o que você faz. Isso vai estar muito relacionado com aquilo que você precisa transformar para que esse projeto se alinhe com quem você é de verdade, se alinhe com a sua essência e que você faça aquilo com facilidade, porque quando vem do coração é mais fácil a gente fazer, as coisas acontecem naturalmente, até coisas externas, respostas que a gente precisa, pessoas que a gente precisa, aparecem na nossa vida, sabe? Então olha muito para essa direção, vê o que tem que transformar aí dentro, tá bom? Na quinta-feira, aí a gente amanhece com a lua em Sagitário e na sexta-feira ela fica crescente, porque ela vai fazer uma quadratura com o Sol lá em Virgem. E nesse momento de lua crescente, é um momento de tensão, porque o Sol e a Lua eles têm uma conversa tensa ali para dizer o que eu preciso ajustar entre a minha razão, que é o Sol, e a minha emoção, que é a Lua, para que isso dê certo, para que as coisas aconteçam. Então é alinhar a mente e coração, é alinhar aquilo que eu desejo com aquilo que realmente está dentro de mim, porque não adianta eu querer uma coisa, né, como eu falei lá nessa questão escorpiana, mas no fundo não é aquilo que a minha alma quer, que a minha essência deseja. Então vai ter um desalinhamento que leva a eu não conseguir as coisas, que leva a frustração, que leva toda essa parte que depois a gente tem que lidar dentro da gente. Então o Sagitário, ele fala muito dessa flecha que a gente aponta, para onde que eu tô indo, para onde que eu quero ir, que flecha, né, que eu vou usar. Imagina que você só tem uma flecha e você precisa acertar um alvo, né, que tem uma coisa muito importante para você. Qual desses alvos você ia escolher?
né? Isso é importante a gente refletir, por que que eu quero aquilo, né? Então se livrar também um pouco das ilusões que a gente vai criando para tentar justificar o que eu quero. Vai ter um aspecto tenso ali, né, com Netuno, e a gente precisa olhar para isso, né? Júpiter também está fazendo um aspecto difícil o mês todo com Netuno. Então muita questão de ilusão, de coisas enganosas, estranhas podem acontecer. E se acontecer, é para mostrar pra gente que a gente estava sob o véu da ilusão, para mostrar pra gente que a gente não estava no caminho certo, que não era bem aquilo. É a nossa alma tentando mostrar pra gente de fora, com situações, com respostas que são diferentes do que a gente espera, ou decepções com pessoas que a gente acreditava que seria o salvador da nossa vida. Então não existe isso, né? Não existe ninguém que vai vir salvar a gente. Então tentar olhar para essas questões para realmente alinhar com aquilo que eu desejo daqui para frente na minha vida. E aí no sábado e no domingo a gente vai ter a lua em Capricórnio. Então vai ser um fim de semana bem diferente, porque geralmente no fim de semana que a gente quer descansar, que a gente quer sair, que a gente quer fazer coisas diferentes e divertidas. Mas com essa lua em Capricórnio vai ter muito uma cobrança e até tá favorável para a gente trabalhar, para a gente fazer coisas que a gente precisa, colocar as coisas em ordem, ir lá e adiantar aquele projeto que a gente está trabalhando a semana inteira com tanto carinho, e vai ser muito bom para a gente fazer isso. Fim de semana em que, se você colocar alguma coisa ali em andamento, até sábado é o dia de Saturno, então a Lua vai estar em Capricórnio, Saturno está em Capricórnio, e semana que vem ele vai sair do movimento retrógrado, então já está um movimento assim, é como se o trem já estivesse começando a andar lentamente, estivesse começando a querer sair da plataforma ali para voltar a andar em direção àquilo que a gente quer. Então quem puder adiantar e fazer o trabalho nesse fim de semana vai ser muito interessante, vai ser muito positivo e favorável. Por outro lado, cuidado com a crítica, com a autocobrança, com aquela questão de nunca tá bom. Então pode bater um pouco isso também. Na questão emocional, a emoção ela vai estar em segundo plano. Por outro lado, a gente pode acessar uma certa melancolia, um certo incômodo. Se a gente não passou lá pelas transformações na lua em Escorpião, pode ser que agora venha em forma de melancolia, de incômodo, de angústia no peito, que a gente não vai saber muito bem como lidar, porque Capricórnio é justamente o signo que a lua se encontra longe de casa, ela não está muito bem com as emoções dela, então a gente não sabe muito bem como lidar. Então foca no trabalho, foca naquilo que você pode fazer de maneira mais concreta que pode ajudar. E essa semana a gente tirou a cartinha Consciência do tarô do Osho. E essa carta, ela é muito interessante porque ela lembra mesmo dessa questão de tomar consciência daquilo que a gente realmente deseja para nossa vida. Então, estar consciente. O que é ter consciência? É ter foco naquilo, é estar presente naquilo que eu estou fazendo, é saber exatamente o que eu quero fazer. E também lembrar que a gente tem o poder de co-criar a nossa realidade, que nós somos essa consciência, né? Nós somos uma parte dela, nós somos uma gota no oceano, então imagina a consciência como se fosse o oceano todo, e cada gotinha é uma pessoa. Então cada pessoa, cada gota nesse oceano tem o potencial do oceano, tem a energia, a força de criação desse oceano. Então lembrar do nosso poder de cocriação, de consciência que a gente é encarnada e vivendo essa experiência pelo todo, pela consciência cósmica, né? Então pensar nisso também, porque quando a gente se depara com um projeto, com um desafio, a gente acha que é muito grande pra gente, a gente começa a enfrentar N questões ali, desafios, autossabotagem, porque no fundo a gente se esquece que a gente é essa consciência e o poder que essa consciência tem. Então se conecta mais com essa consciência interna, com a sua centelha, né, aí dentro essa semana, porque ela com certeza vai estar te guiando para esse direcionamento sagitariano da semana, tá bom? Então eu desejo para vocês uma ótima semana de muito crescimento, de muita expansão. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal que eu vou continuar postando, eu vou começar a trazer mais vídeos sobre os signos, sobre astrologia, sobre outras coisas, e compartilha com um amigo que pode se beneficiar desse conteúdo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!